Bom dia. Hoje nós vamos iniciar mais uma formação DE com o tema Sistema de Escrita Alfabética. O nosso objetivo hoje é identificar os saberes e as necessidades de aprendizagem dos estudantes recém-alfabéticos para agrupar e reagrupar estudantes e acompanhar sua evolução. E subsidiar também os formadores em relação à organização de tempos e espaços e ao desenvolvimento de propostas significativas que possam promover a aquisição do sistema de escrita. Para iniciarmos nossa formação, nós vamos fazer uma leitura sobre a história da escrita desde os primórdios de quando surgiu a escrita, para que nós possamos entender a importância e o contexto da nossa escrita atual. A história da escrita. Há muito tempo atrás, as pessoas viviam em cavernas. E para se comunicarem, elas faziam desenhos no chão, e por meio dos desenhos elas contavam o que pensavam, o que sentiam e o que faziam. Mas o vento e a chuva chegavam e apagavam tudo. Passaram então a desenhar nas paredes das cavernas, mas quando precisavam se mudar para encontrar alimentos, não havia como levar suas histórias gravadas nas paredes. Tiveram a ideia de desenhar na argila úmida, que era também usada para fazer suas panelas, e assim poderiam levar as placas de argila de um lugar para outro. Com o passar do tempo, eles perceberam que era necessário criar símbolos que todos entendessem, e esses símbolos foram mudando até que se transformaram nas letras que hoje formam nosso alfabeto. Então, pensando um pouquinho na história da escrita, né? A escrita ela surge a partir do momento que desde sempre nós, como seres humanos, nós sentimos a necessidade de expressar aquilo que nós sentimos, de expressar e organizar os acontecimentos de acordo com com o nosso cotidiano, as nossas regras de convivência. E a escrita ela vai tendo uma função social dentro daquele contexto primordial. Só que eles começam a registrar através de símbolos. E primeiro eles começaram a registrar símbolos no chão, só que daí eles perceberam que eles não iam conseguir que aquela escrita permanecesse gravada quando eles precisassem, porque se chovesse, eles perderiam aquela escrita, né? Aquele registro. Eles partiram para fazer a escrita em cavernas, porque ficaria protegido de sol, de chuva. Porém, quando eles precisavam sair daquele espaço para migrar para outro, eles não teriam como levar aquela escrita e todo aquele registro histórico e de organização e relatos da vida do cotidiano deles para onde eles fossem. Então, eles perceberam que eles precisariam ter algum objeto e daí eles partiram para as placas, para a escrita das placas, para que eles pudessem levar onde quer que eles fossem. E também eles perceberam que, com o passar do tempo, aquilo que eles usavam, que antes eram símbolos, né? Que eles usavam para entender, eles precisavam criar outros símbolos que ajudassem para que todos que vissem aquele símbolo entendessem o que significava. Então, eles transformaram esses símbolos em letras, que hoje é nosso alfabeto, e que, através dele, surgiram a escrita das palavras, o contexto todo que eles precisavam para relatar e para expressar aquilo que eles tinham no cotidiano deles, os sentimentos, as emoções, as regras e tudo que eles precisassem dentro da forma de viver deles. Então, repensando, né, voltando para o nosso contexto e tema central, nós vamos pensar hoje na escrita dos recém-alfabéticos. Então, quando nós pensamos sobre o processo de compreensão da escrita, que é entender
como é que nós vamos entender essa escrita, né, e não só codificar símbolos e decodificar, nós observamos que ele se dá nas tentativas de entender que a escrita ela representa a fala. Então, antes, lá nos pré-históricos, por exemplo, nas pessoas da pré-história, por exemplo, das cavernas, eles falavam, eles expressavam até o momento que eles tentaram desenvolver um símbolo para representar aquela fala que eles tinham, aqueles relatos e todos os acontecimentos que eles tinham. E desde lá, nós percebemos que nós temos que a escrita representa a fala e o modo como isso ocorre. E para que compreendam essa relação, nós precisamos vivenciar situações, né, para que os alunos, daí no caso, compreendam que a escrita representa a fala, nós precisamos colocar esses estudantes em grupos, em duplas, em pequenos grupos, né? Quando eu falo grupo, são pequenos grupos, para que eles possam escrever e pensar e repensar e reescrever e comparar a escrita de um com o outro, analisar a escrita de um com o outro, para ver, dependendo das hipóteses em que eles se encontram, para que entrem em conflito, para que eles possam fazer análise, para que eles repensem como eles escreveram e como eles falam, para que eles possam compreender e fazer uma escrita adequada. Então, pensando nesses pequenos grupos e duplas, né? Pensando que cada criança encontra-se numa hipótese de escrita diferente, como é que nós vamos fazer esse agrupamento, né? Então, quando eu penso na escrita pré-silábica e escrita silábica, alfabética, com valor sonoro, essa criança ela ainda não estabelece a relação entre a fala e a escrita, e por conta disso, a sugestão que nós damos para essa criança que não estabelece essa relação de fala e escrita é que esses estudantes sejam agrupados com aqueles que já estabelecem essa relação e que já possuem um valor sonoro convencional, porque assim eles podem ser desafiados com os problemas que eles vão encontrar na escrita para serem resolvidos dentro dos grupos deles. Quando a escrita é silábica alfabética e os que apresentam escrita silábica com ou sem valor sonoro convencional, então nós temos o estudante com escrita silábica alfabética, que ele se encontra de maneira desconfortável com a escrita silábica, e ela inicia um processo no qual reconhece outros elementos que compõem a pauta sonora, e tornando assim uma escrita de palavras em que alterna entre a escrita silábica e a alfabética. Quando nós pensamos nos estudantes com escrita silábica com valor sonoro, eles já reconhecem um dos elementos que compõem a pauta sonora. Então, dessa forma, esse agrupamento produtivo, eles escrevem de forma diferente a mesma palavra, e daí vai ter muitas coisas para eles discutirem. Então, a proposta é que se faça uma lista de palavras, uma parlenda, um trecho de música, frases, ditados populares, nomes de colegas da classe, né? E entre outras atividades, para que o processo de ensino, de aprendizagem da criança possa evoluir a partir do momento que eles se colocam em conflito. Quando nós pensamos no estudante que apresenta a escrita alfabética, né? Quando nós pensamos no agrupamento, com aquele que tem a escrita silábica alfabética, esse é um tipo de agrupamento que ele se apresenta bastante produtivo, porque o aluno com escrita alfabética, ele já compreende o sistema de escrita. E quando ele escreve, né, ao escrever, ele já faz uso de regras de geração do sistema de escrita alfabética. Ele já consegue pensar em quantas letras e quais letras ele vai usar na escrita das palavras. E ele se torna, dessa forma, um bom parceiro para que aquele estudante que ainda não estabeleceu não concretizou todo esse sistema, consiga evoluir. Então, ele vai ajudar o estudante com escrita silábica alfabética a avançar, colocando ele em conflito. E quando o estudante já está recém-alfabético, nós pensamos na alfabetização e letramento,
que, segundo Magda Soares, a ideia de que é preciso alfabetizar letrando, ela é tão importante porque a aquisição do sistema de escrita alfabético, né, a aquisição da base alfabética, ela é importante tanto quanto ter consciência das funções sociais da leitura e da escrita. Então, voltando lá para as dimensões da escrita, quando nós falamos na formação anterior, nós temos que pensar que a escrita ela tem uma função social, tanto da leitura quanto da escrita. Ela tem que ter um motivo e um contexto para que faça sentido para a criança ela ler e escrever. Ela tem que saber qual é o contexto social do porquê que ela está escrevendo. E não apenas decodificar. É importante decodificar porque é o primeiro processo do sistema de aquisição de escrita. E a partir do momento que ela já tem essa base alfabética, ela precisa começar a ter a consciência das funções sociais do que ela está escrevendo. Segundo Vanderlei Geraldi, a construção da língua escrita ela é entendida como constituição do sujeito locutor e interlocutor. Ela nasce não só com a aprendizagem de letras, sílabas ou palavras, então a aprendizagem de letras, sílabas e palavras ela é a base do sistema de escrita, mas também da razão ou do desejo de interagir com o mundo. Voltando lá nos homens da pré-história, né? Sempre havia uma motivação, a intenção de interagir com o mundo, de relatar o cotidiano, de relatar os sentimentos, as emoções, o que acontece. E para isso, nesse desejo de interagir com esse mundo que a criança vai ter esse propósito. Então, a condição de autorar nesse momento, né, de fazer uma escrita, ela é fortalecida pelo contexto de comunicação, que vai dar sentido à aprendizagem da criança naquele momento. E para que ela possa evoluir nas experiências reflexivas dela. Porque quando nós pensamos em leitura, voltando, né, ao que a gente já havia visto, a leitura ela gera perguntas, ela gera respostas, ela amplia o que dizer e amplia como dizer. Quando nós pensamos na escrita, ela pressupõe um porquê dizer, para quem dizer e como dizer. Então, quando nós pensamos na concepção discursiva da leitura e da escrita, nós temos que pensar que nós vivemos em uma sociedade letrada, e essa sociedade letrada, ela é notada pelo contato com os textos de diversos gêneros. Então, nós, no nosso cotidiano, nós temos os outdoors, os e-mails, os anúncios, os contos, as crônicas, as notícias, mas qual a função social de cada gênero discursivo desse? Para que eu escrevo um outdoor? Para que eu faço um e-mail? Para que eu escrevo um anúncio? Qual é a função social do conto? Qual é a função social da notícia? Por que eu escrevo? Para quem eu vou escrever? Qual é o meu objetivo? Para quem, aonde que esse texto vai circular depois? Né? Quem vai ser o leitor desse texto que eu vou fazer, que eu vou escrever? De que forma? Como é a estrutura que eu vou ter que elaborar para cada gênero para saber como é que esse leitor vai interpretar? Então, o desafio aqui é como interpretar de forma adequada esse significado, o significado de cada, né, contexto, de cada gênero. Então, assim como a leitura, a escrita também faz parte das nossas vidas de modo significativo. E uma vez que, em circunstâncias diversas, nós precisamos escrever, nós temos como desafio dominar a estrutura do gênero que a gente vai escrever, que a gente vai produzir. Então, se nós vamos escrever um e-mail, nós precisamos dominar como é que eu faço a escrita desse e-mail, quais são as regras, quais os cuidados que eu tenho que ter na hora de eu produzir um e-mail, para quem que eu produzo um e-mail, em que circunstância eu produzo esse e-mail, como é que eu vou produzir um anúncio, por que que eu vou produzir um anúncio e quais tipos de anúncio eu tenho para poder fazer a escrita, né, e saber qual estrutura eu vou usar. Então, as atividades de leitura e escrita, elas se complementam, porque uma não existe sem a outra.
porque a leitura e a escrita elas têm que ter função social. Elas têm uma função social e eu preciso entender qual é essa função social para que eu consiga aprender e refletir a respeito daquilo que eu estou lendo e daquilo que eu estou escrevendo. Então, para que a gente possa se orientar, né, e orientar nossos estudantes com segurança, é preciso que a gente tenha também, reconheça essa produção como fazendo parte do nosso universo. E o texto ele é o resultado de um processo de elaboração que nós, dentro dos anos iniciais, nós temos uma, e até dos anos finais, né? Nós temos como um procedimento de escrita a elaboração de diversos aspectos para fazer uma produção, e a principal delas é a planificação. E essa planificação, ela tem esses aspectos que antecedem, né? Ela é o início da planificação. Então, quando eu penso em planificar uma escrita, eu tenho que, antes de chegar nessa planificação, eu tenho que pensar o que eu vou escrever, por que eu vou escrever, para quem eu vou escrever e onde esse texto vai circular, para dar um contexto para esse estudante, para que ele consiga compreender o sentido daquilo que ele vai escrever. Então, o processo de elaboração do texto, ele se refere também ao contexto de produção. Qual é o contexto que eu vou elaborar aquela escrita? Quais são as condições que nós precisamos ter garantidas para que a escrita aconteça? É o que define o propósito da escrita. Então, aqui nós temos uma prática, né, falando sobre qual é o contexto, montando um contexto de produção, que nós, como professores, temos que ter muito claro quando nós vamos apresentar um texto, uma proposta de produção para o nosso estudante. Então, nós, como professores, nós temos que ter claro a definição desse plano de texto, dessa planificação, qual é o propósito, porque se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos conseguir passar esse propósito para o aluno. E o contexto de produção dele vai ficar sem sentido. Então, nós pegamos aqui um conto de mistério como exemplo, como contexto de produção. Então, o que escrever é um conto de mistério. O gênero, conto de mistério. Por que escrever? Qual o nosso propósito? Criar um conto de mistério para participar de um concurso promovido por uma revista literária que está interessada na descoberta de novos talentos. Vamos pensar que para um estudante fazer um texto, um conto, produzir um conto, onde ele vai participar de um concurso, onde ele tem a possibilidade de ter o seu conto de autoria ali publicado, vai dar um propósito para ele fazer essa escrita. Ele vai ter uma motivação para fazer essa escrita, um objetivo. E esse texto, né, o texto que for selecionado, ele vai ser publicado em um número especial da revista dedicado a contos. Então, esse propósito, ele instiga essa criança a se desafiar para poder fazer essa escrita e a conhecer a estrutura do gênero que ele vai produzir e a dar o seu melhor para isso. Então, para quem eu vou escrever? Eu vou escrever para a revista, eu vou escrever para os nossos colegas, pares, né, na classe, e eu vou escrever para os funcionários da escola. E eu posso também ter como objetivo fazer uma socialização com os pais, numa reunião, numa mostra cultural, para divulgar depois, posterior a esse texto ter sido selecionado, divulgar, fazer uma noite de autógrafos para incentivar os alunos, para validar aquilo que eles fizeram, para promover aquilo que o texto de autoria que eles produziram. E aonde vai circular depois, né? Posteriormente. Então, o texto, a produção, ela pode circular internamente na escola, ela pode ser colocada no corredor da escola para que outras pessoas possam ter contato, outros amigos. Na entrada pode fazer um mural, não só com aquele texto que foi selecionado, como todos os outros que foram feitos, né? Ou com os principais selecionados.
para ter uma modelização de como é feito um texto, para os demais colegas que ainda não conseguiram alcançar, e um incentivo, para ter uma motivação de curiosidade com relação aos colegas, para poder fazer uma produção semelhante, para entender o que é o conto de mistério. E pode circular no Padlet, na esfera de circulação pública, se fosse um Facebook, um Instagram da escola, na internet. Ele pode ser transformado num teatro, pode ser transformado numa história em quadrinhos, em HQ. Ele pode ser elaborado de diversas formas depois para que possa ser colocado na internet para circulação. Então, quais as condições didáticas que eu tenho que prever para o meu aluno? A partir do momento que eu estabeleci os propósitos para quem vai circular, qual o gênero que ele vai trabalhar. Então, o que eu preciso garantir? Então, definido o contexto de produção, nós podemos daí planejar as etapas em que esse texto vai ser elaborado, que asseguram as condições adequadas para o desenvolvimento da produção textual. Então, nós vamos observar as etapas de produção ofertadas para a escrita de conto de mistério. Então, aqui nós vamos colocar uma etapa, né, a definição de um modelo de etapa, uma modelização. E esse professor, quando ele vai pensar em fazer esse processo, né, de produção, ele precisa também ter claras etapas para passar para os estudantes, para orientar eles a como fazer esse planejamento. E os estudantes vão acompanhando o seu processo de produção dessa forma. Eles já sabem qual etapa de produção eles estão, eles começam a ser protagonistas da sua própria produção, assim, do processo de escrita deles. Então, nós temos ali a etapa, né, por contos de mistério, como etapa 1, a leitura programada do primeiro parágrafo do conto Natal da Barca, de Lígia Fagundes. Então, o professor ele começa apresentando um modelo de conto de mistério para a turma toda, para que eles conheçam a estrutura. E não só, nós colocamos aqui a etapa de um trecho de um texto, mas ela pode, essas etapas elas podem durar semanas, meses, um bimestre, porque elas podem colocar. A professora, ela precisa apresentar esse modelo de como é um conto de mistério. Então, ela pode passar por 2 ou 3 etapas aí, só apresentando leituras diferentes de conto de mistério para os estudantes, para depois partir para uma produção, para que eles possam internalizar neles as características desse gênero antes. Às vezes, a leitura de um só conto como modelização não é suficiente para uma turma compreender. É preciso ler, compreender, entender a estrutura, praticar um pouquinho dessa leitura, de entender quais as características. E às vezes essa etapa 1 pode ser subdividida em outras etapas para que se possa apresentar vários contos e mistério antes de chegar no momento da produção para eles terem contato. Então aqui nós apresentamos uma etapa, apenas uma etapa, né, como apresentação desse conto. Na segunda etapa seria uma leitura colaborativa e análise dos trechos da história que contribuem para a compreensão do enredo e de como o texto se organiza referente a esse gênero. Então, aqui ela parte de uma leitura de um trecho de contos, e na segunda etapa ela já parte para análise, que contribui para a compreensão do enredo e a organização do texto. Na etapa, aqui visa também a necessidade de se ter um cronograma, de prever para os alunos qual é o tempo que eles vão ter para fazer essa elaboração, para que eles possam se organizar de acordo com o tempo que eles têm. Então, na etapa 3, eles vão analisar as informações que o texto oferece sobre os elementos da narrativa, como narrador, personagem, cenário, tempo em que a história vai acontecer. E sem essas características, sem esse apoio do professor, essa mediação do professor para fazer essa análise, o estudante ele
ele tem bastante dificuldade de compreender esse enredo, esse cenário, esse narrador, esse personagem. Muitas vezes ele mistura os gêneros na hora de fazer também esse conto, né, de elaborar esse conto. Na etapa 4, então, pós-análise, né, de todas essas características, ele vai começar a produzir um conto de mistério para participar de um concurso promovido. Então, a partir daí, ele vai fazer uma primeira escrita desse conto, dele, de autoria dele, com base naquilo que ele já conheceu. Posteriormente, ele vai fazer a revisão da escrita desse texto. Então, aí, nesse momento, eu posso fazer uma revisão individual, onde eu, como professor, vou fazer a revisão de texto por texto junto com o aluno, passando de mesa em mesa, até que ele, de todos os alunos, aluno por aluno, até que se faça uma revisão adequada. Eu posso colocar eles em dupla para que um faça a revisão do texto do outro, lógico, pensando sempre naquele agrupamento, né, produtivo, para poder um ajudar o outro. Então, de repente, tem um produtor de texto 1, um produtor de texto 2 e 3, e a gente possa pensar num agrupamento para que eles possam se ajudar nesse momento de revisão. E daí, primeiro, eles podem iniciar aqui, está sugerindo que ele se faça essa primeira revisão de escrita em dupla, para que um auxilie o outro. Numa sexta etapa, eles vão fazer uma reescrita individual da produção para limpar esse texto, que foi já revisado na etapa anterior. Na sétima etapa, eles vão fazer a organização do conto de mistério, né, onde da forma como eles têm que fazer a escrita, e a socialização do conto para os colegas da escola, para que eles possam ter esse contato. E na etapa 9, ele vai ser selecionado o conto, né, de mistério para ser publicado, e pós ser publicado, ele vai publicar para a escola como meio de circulação. Daí ele vai poder colocar, por exemplo, de acordo com a própria turma, isso pode ser decidido até em turma previamente, durante a elaboração das etapas, feita coletivamente com os estudantes. Pode-se prever aonde vai ser circulado para além da revista após ter sido selecionado. Se é no mural, se eles vão divulgar num site da escola, numa rede social da escola, se eles vão fazer uma socialização dentro de uma mostra cultural para os outros estudantes, para os pais, para os outros colegas. Então, é preciso que se tenha essa planificação. Essas etapas nós chamamos de planificação do texto, né? Então, primeiro, nós seguimos com o contexto de produção, né? Nós temos que primeiro definir o contexto de produção para o aluno, e depois dar essas condições através das etapas de realização, que vai ser a nossa planificação. Aqui nós já tivemos uma ideia de como fazer a planificação nessa situação de conto de mistério. Nós vamos apresentar aqui, esse é o texto, né, que nós vamos apresentar o trecho para eles, né, Natal na Barca, de Lígia Fagundes Telles. Nós vamos apresentar apenas um trecho desse texto, e se houver mais etapas, nós podemos apresentar vários trechos, várias histórias, vários contos de mistério para eles terem, para eles se apropriarem desse gênero. Então, aqui nós temos uma produção de um conto de mistério de um estudante, que, na verdade, ele fez uma releitura de um conto de mistério que chama O Gato Preto, e ele elaborou de acordo com a autoria dele, né, com o contexto dele. Ele elaborou uma outra história em cima fazendo essa releitura. E agora nós vamos pensar em quais condições didáticas devem ser garantidas para essa produção, né? Primeiro, nós vamos pensar o que são condições didáticas. Então, quando nós pensamos em condição didática, nós pensamos em situações planejadas pela professora com o objetivo de propiciar às crianças o contato contextualizado e reflexivo com a língua escrita.
são verdadeiros desafios para que as crianças coloquem em jogo e avancem sobre suas próprias possibilidades de produzir e interpretar texto desde pequeno. Então, é possível fazer essa produção a partir do momento que eles se tornam alfabéticos, mas eles podem fazer essa elaboração de escrita e de autoria, por exemplo, com a professora sendo escriba. Então, pode ser desenvolvida nessa criança, desde muito pequena, essa possibilidade de produção e interpretação de pequenos textos. A partir do momento que elas se tornam alfabéticas, nós vamos garantir algumas condições didáticas nesse sentido para que elas possam avançar nessa produção. Então, quais são as condições didáticas, né, de produção para uma criança recém-alfabética? Primeiro, nós temos que fazer a leitura feita pelo aluno. Então, quando o estudante ele é convidado a ler, antes mesmo de saber ler convencionalmente, de forma fluente, lançando mão de estratégias utilizadas por leitores experientes, nós temos a antecipação a partir da coordenação entre os dados da história, né, fornecidos pelo texto, com os dados do contexto daquela história. Então, por exemplo, ler para localizar uma informação, ler para localizar-se na rotina, ler para identificar nomes em uma lista, ler para reconhecer, ler para orientar-se. Então, a partir daí, ele vai ter uma antecipação a partir da coordenação dos dados fornecidos do texto e o contexto. Essa é a leitura do aluno. E a escrita pelo aluno? Quando o estudante ele é convidado a escrever para registrar informações, é importante que ele faça escrita de listas para registrar descobertas em contexto de projeto, para produzir legenda, para nomear pertence, para brincadeira, nomear os colegas do seu grupo, aniversariantes. Aqui seria uma imagem, né, de uma produção de autoria da criança, com base na leitura de textos desse gênero anteriores. Mas aqui nós estamos pensando na escrita do recém-alfabético e quais as condições didáticas. Então, nós pensamos na leitura pelo aluno, né, onde ele vai fazer a inferência de informações e a compreensão do contexto em que está tendo essas informações, e da escrita para registro, né, da função do registro. A leitura pelo professor, que a gente pensa quando a professora planeja situações de leitura, é necessário que ela apreciar uma história em roda, conferir informações escritas pelo grupo, compreender as insígnias, né, os comandos, e ao ler, a professora reproduz gestos leitores praticados no cotidiano, que se tornam referências para o grupo de alunos. E ela evidencia os modos de organização do texto, porque quando ela está lendo, ela coloca de forma visível essas características, essa organização do texto. E a escrita pelo professor, quando o professor se torna escriba do aluno. Então, o professor, ao escrever, ele é escriba do grupo. O grupo coloca as ideias, eles organizam mentalmente essa ideia e verbalmente, e o professor, ele serve como mediador, materializando o texto, a ideia da criança, enquanto elas ditam. E quando ela escreve, ela, uma vez como escriba, ela reproduz comportamentos dos escritores praticados na sociedade e ela fornece modelos comunicativos de organização desse texto para as crianças. Então, ela vai organizar texto segundo alguns propósitos comunicativos e ela vai estar sempre comunicando isso aos estudantes. Então, quais são esses textos comunicativos, esses propósitos comunicativos do texto? Os convites, as indicações de leitura, os recados, a reescrita de uma história lida pelo grupo. O estudante, por sua vez, ele irá produzir texto refletindo sobre os aspectos discursivos antes mesmo de escrever. E qual é o movimento metodológico, né, feito nesse processo? Primeiro, eu ofereci as condições didáticas,
né, as condições didáticas para esse aluno. E agora eu vou mostrar os movimentos metodológicos. Na leitura e na escrita é necessário que se pense no movimento metodológico desse tipo de situação. E é preciso prever os agrupamentos de diferentes formas em salas. Por exemplo, o trabalho coletivo, no qual o professor modeliza procedimentos e comportamentos, oferecendo referência dos mesmos aos alunos, assim como repertoria o aluno sobre o conteúdo em foco, possibilitando a exercitação colaborativa com todos da classe. E dessa maneira, a constituição progressiva da capacidade envolvida na tarefa. Então, aqui no trabalho coletivo, o professor ele vai modelizar os procedimentos e comportamentos oferecidos, oferecendo referências, né, na leitura, na escrita. O trabalho em grupo ou em duplas, no qual o aluno trabalha em colaboração com um ou mais parceiros, em uma situação que permite que ele desenvolva tarefas utilizando a apropriação daquilo que ele está aprendendo e, ao mesmo tempo, ele cria condições para que novas apropriações se consolidem nessas crianças, daquelas já efetivadas em momentos anteriores. E num terceiro momento, o trabalho independente. Então, primeiro ele vai trabalhar com o grupo, ele vai fornecer, né, ele vai repertoriar o estudante, ele vai trazer, colaborar com as crianças, dando oportunidade para que elas possam trabalhar em conjunto, onde um vai ajudar o outro naquilo que ele já sabe, e ao mesmo tempo ele vai ter novas apropriações daquilo que ele ainda, a partir do momento daquilo que ele já tem consolidado. E num terceiro momento, ele vai começar a trabalhar de forma independente ou individual, onde o aluno realiza trabalhos de maneira autônoma a partir da apropriação daquilo que ele já aprendeu, e não aquelas que se encontram ainda em andamento. Então, a partir do momento, a partir daquilo que ele já tem consolidado, do conhecimento que ele já tem consolidado, ele vai realizar textos de autoria, por exemplo, produções de autoria individual, para que ele possa evoluir. Então, primeiro, nós pensamos em fazer um trabalho em grupo com o professor como dando repertório, um trabalho em grupo onde o estudante que tem um pouco mais de conhecimento de apropriação vai auxiliar aquele que não tem, para que haja troca e reflexão, e um momento individual onde ele vai fazer uso daquilo que ele já se apropriou para poder fazer uma escrita autônoma e evoluir. Então, aqui nós trabalhamos os diversos procedimentos, né, de escrita, e nós temos aqui sugestões para saber mais, o ler e escrever, ensinar a produzir textos, processo de produção de texto de autoria. Nós temos o conto de detetive como opção, mas nós temos várias outras opções. Aqui nós deixamos o link do YouTube para que dessa atividade, né, do conto de detetive, e entre outros processos de produção de autoria, nós temos várias sugestões para que vocês possam praticar, levar para os professores e para a sala de aula a forma como tem que ser feito, como tem que ser pensada essa produção, a reflexão para que vocês possam depois elaborar dentro da sala, e as nossas referências, né? Nós agradecemos muito a presença de vocês, desejamos que vocês façam um ótimo trabalho, que vocês consigam repertoriar e poder avançar, e conseguir avançar com os estudantes a partir da base alfabética. E trazemos aqui uma reflexão de Emília Ferreiro, que por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham e dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Lembrando sempre que, para além da criança fazer uma escrita automática, uma escuta de uma história, uma escuta de uma leitura,
não é preciso contextualizar ela para que possa dar condições e propósitos para que ela possa pensar e refletir, oportunidade dela refletir, não apenas trazer um conhecimento onde ela vá meramente ser copista e realizar produções que sem objetivos, sem contextualização. Uma ótima semana, um ótimo trabalho a todos.